Bom, pessoal, boa tarde então, novamente, né? Eu primeiro passei aquele vídeo geral para vocês ali, colocando as situações ali de forma geral, tá? Das AERs, do período que passou e mais ou menos as ideias aí que temos para o futuro, tá? E agora então eu vou estar entrando diretamente na nossa disciplina em específico, certo? Detalhando ali as nossas próximas aulas e, e detalhando também o conteúdo, fazendo uma revisão do que a gente já viu, né? E fazer um apanhado geral, só que agora específico para a nossa disciplina, tá? Então eu vou colocando os slides aqui, vou falando em cima deles, tá? Eu estou gravando esse vídeo hoje mesmo, no dia da aula, tá? Sexta-feira, dia... Agora estou sem a data aqui, dia 29 de maio, tá? Ontem eu não tive, eu estava um pouco atrasado com outra turma, eu não consegui colocar ontem a aula, a ideia era colocar ontem, mas estou colocando hoje, então para vocês assistirem aí, ou hoje à noite ou durante o fim de semana, tá? Então vou dar uma passada geral aqui na disciplina, para ver como é que a gente se organiza daqui para frente. Tá? Então aqui tem a ementa da disciplina, tá? O que é a ementa da disciplina? Tudo que aquilo que a gente tem que estudar durante o semestre inteiro, certo? Não quer dizer que cada título é uma aula, tá? Às vezes um termo ali demora 5 aulas, às vezes 3 termos a gente mata em uma aula, tá? É muito variado. Então, em preto tá tudo que aquilo que a gente já viu, já fez a prova, já fez exercício em sala, que é a parte de eletrostática e eletrodinâmica, tensão, corrente, consumo. Falta um pouquinho de potência, tá? Mas eu vou deixar um pouco mais para frente. Durante o primeiro período de AER ali, das atividades remotas, eu passei para vocês resistência, resistividade, tinha passado em sala. E aí lei de Ohm também tinha passado em sala. E passei para vocês resistores e associações. Por quê? Porque esse conteúdo não é tão difícil, ele só exige muito treino, tem que fazer muito exercício parecido, um em sequência do outro. E aí as associações são série, paralelo, misto e estrela, triângulo. Tá? Estrela, triângulo eu vou dar uma pincelada em sala, se a gente retornar mesmo com as atividades. E enquanto vocês fizerem exercícios de série, paralelo e misto, tá? É muito importante fazer esses exercícios para a gente poder dar a sequência na próxima parte. Aí depois tinha elementos de circuitos elétricos, primeira e segunda lei de Ohm, a gente também chegou a ver em sala isso aí. Até mostrei os resistores para vocês lá naquela nossa última aula. E falta agora a parte de circuitos elétricos em corrente contínua, tá? Isso é o que vai até o final do semestre praticamente, porque é muito conteúdo. Mas é sempre uma coisa linkada com a outra, tá? Então essa parte a gente vai trabalhar um pouco em AER e se voltar um pouco presencial. E aí capacitores e indutores também fica lá para o final, certo? Uma parte de circuitos é a principal, porque depois vocês vão ter a disciplina de circuitos e já tem que ter uma noção, já tem que ter uma noção geral disso aí, tá? Então mais ou menos isso é a nossa ementa. Tá? Então vamos fazer assim agora, tá, pessoal? Eu tinha antes colocado para vocês a entrega quando voltasse às aulas. Porém, a gente não tem quando voltar às aulas, né? Agora, depende, segundo a regulamentação estadual, depende só dos municípios. A gente não tem uma posição do município ainda quando vai poder retornar. Eu acredito muito que não vai retornar em junho. Acredito fortemente que em junho a gente não retorne, talvez em julho ou somente agosto. Então a gente vai seguir de forma remota mesmo as nossas aulas. Primeira parte, eu meio que senti como é que vocês estavam indo, né? Coloquei material e os exercícios bastante. No começo quase ninguém tirou dúvida, depois o pessoal meio que se animou e veio tirar dúvida. Então fiquei mais contente com essa parte aí. Eu quero que vocês entrem em contato mesmo para tirar dúvida, tá? Eu não tinha colocado data,
não tinha colocado data específica para entrega do material, certo? Porque eu acreditava que a gente fosse retornar e dava para até usar alguma aula para tirar dúvida, enfim. Agora a gente não tem nenhuma previsão de retorno, tá? Então eu vou colocar uma data para vocês entregarem todo o material anterior, do período passado, que são 3 listas de exercício e a prova refeita, né, com consulta, tá? Então, tá ali até o dia 10 de junho, pessoal. Então, até o dia 10 de junho vocês têm que me entregar esse material aí, certo? Como vocês vão entregar? Quem quiser pode digitar, mas como tem muito cálculo, acredito que vocês vão perder bastante tempo, então se não quiser não precisa. Mas então, tirem uma foto das listas, né, com a resolução boa para que eu possa ler. Tirem uma foto e coloque ali num documento Word e gera o PDF, certo? Gera o PDF, me manda o PDF com as listas que vocês fizeram, tá? Não conseguiu fazer todas? Manda o que tem feito. O importante é enviar, tá? Tá com dúvida? Entre em contato pra gente resolver antes. Faltou 1, 2, 3. Manda aí pra gente ver qual é a dúvida para que eu possa auxiliar vocês a resolver, certo, pessoal? Você tem que entrar em contato para que eu possa ajudar vocês, né? Eu não posso procurar um por um para ver o que está acontecendo. Quem não fez nada, tem tempo, pode começar a fazer. Ó. Temos hoje dia 29, tem quase 13, 14 dias ainda para fazer. Então, se vocês pegarem aí as partes da noite, vocês já conseguem dar um começo aí nessas listas. Não são listas grandes e não são listas tão difíceis. E eu também vou fazer uma revisão delas agora nessa aula que eu estou gravando, que vocês estão assistindo nesse momento, tá? Logo mais eu vou fazer essa revisão. Então até o dia 10 vocês vão me entregar elas por e-mail, tá? Tá aqui o meu e-mail para vocês. Importante. Vocês podem usar o WhatsApp para tirar dúvidas? Sim, pode. Mas entrega de material, de exercício, me entreguem sempre por e-mail, tá? Assim eu posso ter um registro com o que vocês me entregaram, tá? Aí tá lá registrada a entrega de vocês. Aí dúvidas, foto, áudio, enfim, do exercício ou da lista, vocês podem mandar no WhatsApp se quiser, que fica mais prático para a gente conversar, tá? Então, de maneira geral é isso. Não deixe de entrar em contato, estou disponível aí todo dia. Se mandar fim de semana também, respondo, não tem problema, tá? O importante é que vocês tentem fazer, tá? Não dá para deixar tudo para o retorno, que aí talvez não tenha como fazer mais depois. Aí vocês vão ficar bem atrasados, tá? Como eu disse... Só um momento. Como eu falei para vocês, esse conteúdo de associação de resistores é importantíssimo para a gente resolver circuitos elétricos. Então vocês vão ter que estar, pelo menos, não precisa dominar tudo, mas tem que ter uma boa noção, né, para a gente poder seguir, tá? Então como é que vai ser o nosso período de atividades remotas, tá? Essa primeira semana, 28 e 29 de maio, vocês têm um material, um outro vídeo que eu já passei, provavelmente vocês já assistiram. E tem esse vídeo de hoje para vocês assistir, que estão assistindo nesse momento, né? Sequência da nossa orientação e revisão geral do que a gente viu até aqui, tá? Então, vocês vão assistir esses vídeos, vai sobrar talvez um tempinho de aula ali, 1 hora, pouco menos, pouco mais. Então, esse período vocês vão pegar e reler o material. Quem não leu vai ler pela primeira vez, então. E depois vão usar esse tempo ali para fazer as listas, tá, pessoal? Então, é importante que vocês façam essas listas aí e entrem em contato. Estou disponível aí para falar com vocês. Tá, então, é uma aula gravada, vocês estão assistindo pelo YouTube. E, em geral, é isto, tá? A próxima semana, sexta-feira, a minha ideia, tá? Se alguém for contra, entre em contato que a gente resolve. Não achar interessante, vou fazer uma aula ao vivo. Como que é a aula ao vivo? Vou passar um link para vocês, tá? Pelo Siga. E vocês vão acessar no horário da aula esse link, sexta-feira às 19 horas, dia 5 de junho. E aí lá tem uma sala, né? Eu vou estar aparecendo o vídeo lá. Vai estar aparecendo o vídeo e os slides que eu vou explicar em cima
deles o conteúdo, tá? E aí tem o chat, vocês podem mandar mensagem ali pelo chat, conforme eu vou explicando, a gente vai tirando dúvidas, vai vendo dúvida específica, dúvida da turma em todo, tá? E ali tá embaixo, participação opcional. O que quer dizer isso? O assistir a aula ao vivo é opcional. Se você não tiver como assistir às 19 horas lá, não tem problema. Porque vai ficar gravado essa aula e vai gerar um link. Então esse link da gravação da aula, depois eu coloco no SIGA e vocês vão assistir depois. O que não pode é vocês não assistirem, tá? Porque aí vai ser um problema porque é conteúdo novo. Certo? Então aí vocês assistem no fim de semana ou em outro momento aí. Professor, estou com dificuldade de internet, tempo, enfim. Atentem aí o site do IFC ou liguem no IFC, tá? Quem está com problema de internet, talvez esteja saindo logo um edital aí para auxiliar vocês que estão com problemas de não ter internet ou conexão é ruim, enfim, tá? Também pode ser que todo o material que seja passado em aula seja disponibilizado de forma impressa, tá? Para vocês retirarem no IFC, então ninguém vai ficar para trás, é só depende da vontade de vocês que participar, tá, pessoal? Importante. Vocês têm os mediadores na turma ali, provavelmente um aluno e um servidor, se eu não me engano, a Rosicler tá com vocês. Entrem em contato ali com ela para tirar qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tenham ali, para ninguém tá ficando para trás aí nisso, tá? Então, dia 5, seria sexta que vem, nossa aula ao vivo, tá? É importante que vocês entrem com um Gmail, tá? Um e-mail do Gmail. Quem não tiver, dá para associar outro e-mail com o Gmail para entrar ali, mas é coisa rápida, dá para fazer na hora. Só que aí se a gente começar às 19, tentem entrar, sei lá, 10 para 7, 5 para 7 para resolver esse trâmite aí, não atrasar muito e não perder muito a aula, tá? Dia 11 e 12, na verdade dia 11 não tem aula, tá? Ali tá só, era para ter tirado e não tirei, vai ser só dia 12 de junho, tá? Então aula ao vivo de novo no Google Meet, no mesmo formato que a gente teve na semana anterior, certo? Então vai ser o mesmo formato. Lembra, vocês têm que entregar até o dia 10 o material, então dá para tirar dúvida até o dia 10 ali. Vocês pode tirar dúvida durante a aula, mas o ideal é que vocês me chamem, me mandem um e-mail, me chamem no WhatsApp ali pra gente tirar essa dúvida. Aí depois do dia 12 a gente vai terminar a aula ali no nosso horário costumeiro, né, 10h30 ou próximo disso, e após já vai ter uma atividade avaliativa no SIGA, tá? Uma atividade para vocês realizarem e entregarem, tá? Pelo SIGA mesmo. Então vou deixar um prazo ali de alguns dias, 3, 4 dias, para vocês fazerem essa atividade, mas somente após o dia 12 de junho, tá? Antes não vai estar disponível. Aí, depois disso, vence a portaria do MEC das atividades remotas. Se retomar a presencial, obviamente, a gente vai retomar as atividades, né? Como vinha sendo antes da parada. Se a portaria for renovada e não voltar presencial, a gente vai seguir remoto também. E então a gente tem que esperar aí até esse dia 16 aí, ou um pouquinho antes, para ver o que o MEC vai decidir fazer. Certo? Então a gente não tem como prever ainda o que vai ser depois desse dia. O IFC já autorizou a seguir após esse dia, então a gente está só aguardando aí o pronunciamento do MEC, né? Se vai prorrogar a portaria ou não, certo? Então é importante vocês não deixarem de lado as atividades remotas, né? Porque a gente provavelmente vai seguir nesse formato aí um tempinho ainda. Tá, pessoal? Então agora a gente chegou na parte de revisão, tá? Essa aqui eu não vou fazer toda a lista, tá? Porque o ideal é que vocês tentem fazer, tá? E aí vai surgir as dúvidas e eu posso auxiliar vocês com as dúvidas individualmente, tá?
Eu vou comentar algumas questões da lista, estão na tela aí as 4 primeiras, tá? Eu vou comentar elas, não vou dar a resposta exata, né? Mas aí vocês, a partir do meu comentário, vocês elaborem com as palavras de vocês, tá? É o que eu sempre reforço para vocês. Usem as palavras de vocês, que é muito melhor, né? Não precisa responder de maneira, digamos, decorada ou maneira com as mesmas palavras que eu uso ou que o livro usa, enfim, tá? Então, interessante é vocês obterem o conceito, tá? O conceito do que está pedindo ali para vocês, certo? Então, a primeira questão, conceitue resistência elétrica. Tem um quadrinho bem bonito no caderno com o conceito de resistência, né? Então, se vocês derem uma procurada lá, vai ter. Resistência elétrica é a oposição à passagem de corrente elétrica oferecida pelo circuito. Não é isso que está escrito no caderno, mas o que está lá e o que eu falei quer dizer a mesma coisa, tá? Não é as mesmas palavras. Então, é a oposição que o circuito oferece à passagem de corrente elétrica. Lembra, a gente estudou tensão, corrente e agora está estudando resistência. Então, a resistência elétrica, ela é a oposição à passagem de corrente. Quanto mais resistência tem o circuito, menos corrente vai passar por ele, certo? Escreva a equação que define resistência elétrica. Resistência em função da corrente e da tensão de um condutor. Diga a sua unidade. Então, a gente tem duas fórmulas, equações para resistência elétrica. A primeira que a gente estudou é R igual a ρ vezes L sobre A, né? Onde ρ é a resistência do fio ou do condutor, o L é o comprimento desse condutor e o A é a área da seção transversal do condutor. Tá? Vocês vão usar essa aí, mas não é essa que o número 2 está pedindo. O número 2 está pedindo a lei de Ohm, que é a mais simples do que essa primeira que eu comentei. Resistência em função de tensão e corrente é a fórmula da lei de Ohm, R igual a V sobre I. Tá? Só essas 3 variáveis tem na equação. R igual a V sobre I. Qual é a unidade? Ohms. É aquele símbolozinho, né, da ferradura. O Ohm, certo? É uma letra grega ômega, minúsculo. Tá? Então, resumindo, R igual a V sobre I, a unidade é o Ohm. Aí o número 3 pede, escreva a equação que relacione a resistência com ρ, L e A. Isole cada uma das grandezas da equação, identifique a unidade de cada uma dessas grandezas. Então essa é a segunda fórmula que eu acabei de comentar. A equação é R igual ao ρ, que parece aquele P ali, vezes L, tudo isso divididos por A. Tá? Isolar cada uma das equações, então o R já está isolado, depois vocês vão isolar o ρ, depois o L e depois o A. E aí dizer cada unidade a unidade de cada uma dessas grandezas. A unidade do R é ohms, a da área pode ser metros quadrados, centímetros quadrados ou milímetros quadrados. Como a gente está tratando de condutores, a maior parte das vezes vai ser milímetros quadrados, mas cada uma dessas áreas está correto. L é comprimento. Comprimento é dado em milímetros, metros ou centímetros. Qualquer um vai estar correto. Geralmente a gente vai tratar com metros nos exercícios. E o ρ, né, é o índice de resistividade de cada material. Ele é dado por Ohm vezes metro. Então fica Ohm.m, né? Ohm por metro. Ohm vezes metro. Certo? Número 4. A resistência elétrica de um fio condutor metálico de comprimento L e área da seção transversal A é. Aí tem 4 alternativas. Aqui está tapando um pouquinho, né? Tá o vídeo ali na frente, mas vocês podem olhar na lista ali que vai estar bem direitinho. Então a A diretamente proporcional a A e L. Independe de A e L é a alternativa B. Alternativa C, diretamente proporcional a L e inversamente proporcional a A. E a letra D,
diretamente proporcional a A e inversamente proporcional a L. Vejam, diretamente proporcional é quando está multiplicando, inversamente proporcional quando está dividindo. Então, vocês têm a fórmula, né? R igual Rho vezes L, tudo isso dividido por A, certo? Essa é a fórmula que vocês têm que olhar. E ele quer saber se a resistência elétrica do fio se encaixa em qual dessas alternativas aí, né? Qual delas é a correta, A, B, C ou D? Não vou dar a resposta, vou deixar vocês pensarem. Se ainda não tiverem alguma dúvida, me contatem aí para a gente esclarecer, tá? Mas é uma delas aí, é a correta. Você só tem que marcar uma e justificar por quê. O próximo, número 5, é um pouquinho de conta, mas é bem simples. Complete as igualdades abaixo. Então, ali, vocês têm que primeiro lembrar do que a gente trabalhou antes. Múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos são quilo, mega, tera, por aí vai. E os submúltiplos são mili, micro, nano e assim vai. Então, primeiro ali, 1 mA, A é ampere, vezes 1K ohm. Ohm é resistência. Lembrem, o M minúsculo é de mili, equivale a 10 na menos 3. E o K minúsculo é de quilo, equivale a 10 na 3. Então, vocês podem olhar na tabelinha lá dos múltiplos e submúltiplos que eu passei, ou digitar direto na calculadora. Como é que ficaria na calculadora? 1 vezes 10 na menos 3, vezes 1 vezes 10 na 3. É isso que está fazendo ali. 1 mA vezes 1 kΩ. Dá 1 e a unidade volt. Por quê? Ampere vezes ohm dá volt. Lei de Ohm. R igual V sobre I. Se eu isolar o V, V igual a R vezes I. Não é o que eu tenho aqui, ó. R, resistência, vezes o I, corrente. AB, 1 microampere vezes 1 kΩ. Então, é 1 vezes 10 na menos 6 vezes 1 vezes 10 na 3. Vejam o valor que dá, escrevam ali. Micro é 10 na menos 6. O próximo, 1 kV divididos por 1 mega ohm. Vejam, não é o M minúsculo agora, é o M maiúsculo. O M maiúsculo é o mega. Então fica, se vocês fossem digitar na calculadora de vocês, digitariam 1 ESP, que faz aquele 10 elevado, né? 1 ESP 3 divididos por 1 ESP 6. E aí apertem o sinal de igual, ele vai dar um número. Mesma coisa para a letra D. 1 ESP menos 3 dividido por 1 ESP menos 6. 1 milivolt dividido por 1 microampere dá 1000 ohms ou 1 kΩ, certo? É bem fácil, ó. É sempre ohm, ampere e volt. Então, se tiver ohm e ampere, a outra unidade vai sobrar é volt, certo? Aí terminamos então a parte parte conceitual. Depois tem alguns problemas, tá? Os problemas não são tão difíceis. Pessoal, só voltando, né? Não são todos aí, não fiz todos para vocês, mas fiz a maioria. Respondi a maioria agora, então os outros eu vou deixar vocês tentar, tá? Para dar uma forçada na ideia aí, né, gente? Tá, então vamos ver o primeiro problema. Determine a intensidade de corrente elétrica que circula por uma torradeira elétrica que tem 16 ohms de resistência elétrica e que funciona com uma tensão de 22 volts, tá? Era para ser 220 ali, tá? Me faltou 0, mas podem fazer com 22, não tem problema. Então, vocês vão usar a lei de Ohm, ó. Vocês têm resistência, tensão e querem achar a corrente.
Então, R igual a V sobre I. O I está dividindo, passo para o outro lado da igualdade, multiplicando. Então, a corrente fica I igual a V sobre R. Então, vocês vão dividir o V, 22, pelo R, 16. Essa é a corrente. Bem simples. Para um receptor de rádio, é necessário construir um resistor de 30 ohms por metro, utilizando-se um fio de cobre de 2,45 mm² de área de seção. Determine o comprimento do fio necessário. Tá? Então, vocês vão usar aquela fórmula que eu falei no slide anterior. Vou voltar aqui. Ó, a fórmula que vocês escreveram na 3. Essa é a equação que vocês precisam para resolver esse problema. Tá? Então, vocês vão aplicar esses dados e vai ficar faltando o Rho, que é aquele que parece um P, aquela letra grega que parece um P. E ali está, obter o coeficiente de resistividade, que é o Rho do caderno. Tá na aula, na tabela que eu passei em aula. Peguem o do cobre lá e apliquem na fórmula, tá? Vocês vão obter o resultado. Tá? Não é difícil. Só precisa obter esse dado do caderno. Considerando a resistividade do ferro igual a 10 vezes 10 na menos 8 ohm por metro, determine a resistência de um fio de ferro que tem raio 2 milímetros e comprimento de 62,8 metros. Então, pessoal, vocês vão ter que aplicar esta fórmula aqui, ó, que eu já venho falando há algum tempo com vocês. Rho vezes L sobre A. Vejam, o Rho está aqui, ó. É o 10 vezes 10 na menos 8. Vocês vão colocar ele aqui. O L é o comprimento, ó. 62,8 metros. E o A vocês não têm, mas tem o raio. Então, primeira coisa, vocês vão ter que calcular a área, ó. Π vezes raio ao quadrado. Idealmente, vocês vão passar isso aqui para metros, né? E aí vão jogar na fórmula, vão fazer π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado, ou seja, vezes esse valor, depois que converterem para metros. E aí joguem aqui e vão achar o valor da resistência do fio. Não é tão difícil. Questão 5, um condutor de prata, aí ele dá a condutividade da prata aqui, a resistividade da prata. Tem diâmetro de meio centímetro, comprimento 300 metros. Calcule a resistência do condutor. Então, de novo, tem este dado e falta a área. A área, mas ele não deu o raio agora, ele deu o diâmetro. O raio é metade do diâmetro. Então, o raio deste aqui é 0,25 centímetros. Vocês vão jogar na fórmula aqui, depois jogar nessa e vão achar a resistência. Então, é mais umas continhas de área aí. Talvez não... Faz tempo que vocês não façam, mas não é difícil, tá? Questão 6. Só um segundo. Então, a questão 6. Uma tensão de 20 volts é aplicada aos terminais de um fio de alumínio de 500 metros e 2,6 milímetros quadrados de área. Sabendo que a resistividade do alumínio é igual a 2,6 vezes 10 na menos 8, determine a corrente elétrica que percorre esse fio. Então, vocês vão ter que fazer dois cálculos aqui. O primeiro deles vai ser encontrar a resistência. Vocês têm o Rho, tá aqui, vamos colocar ele aqui. Comprimento do fio aqui, 500 metros. E a área da seção transversal, 2,6. Com isso, vocês acham a resistência. Tendo a resistência, vocês acham a corrente. Ó. A resistência eu vou colocar nesta equação. E a tensão, o exercício está dando 20 volts. Vou colocar aqui. Vai ser 20 volts pelo R, vai me dar a corrente, tá? Então, eu vou ter a corrente. Está resolvido o número 6 já também. Certo, pessoal? A outra lista agora, então.
avançando para a próxima lista, que é a lei de Ohm. É mais fácil até do que a gente vem revisando. A relação V igual a I vezes R pode ser usada para um material que não obedeça a lei de Ohm? Justifique sua resposta. Então eu passei um xerox para vocês lá de lei de Ohm, lá tem essa resposta. Eu vou dar parte da resposta. Não pode. Porque se o material não obedecer a lei de Ohm, eu não vou poder usar aquela relação ali. Porque o material precisa obedecer a lei de Ohm para eu empregar aquilo. Mas o porquê, vocês vão ter que dar uma lidinha naquele material lá. Tá lá a resposta. Questão 4. O valor da resistência elétrica de um condutor ôhmico, ou seja, o que quer dizer ôhmico? Quer dizer que ele obedece à lei de Ohm. Ele não varia se mudarmos somente o material, B, a área, C, a tensão, ficou ali errado, faltando o O, a tensão, o diâmetro e o comprimento. O que vocês têm que fazer então? Olhar esta equação aqui novamente e ver o que cada uma das alternativas diz ali, ó. Aqui é a resistividade, aqui é o comprimento, aqui é a área. Então, qual alternativa que não fale nenhum deles? O material influencia na resistividade. A área está lá na equação. O diâmetro não está na equação, mas ele faz parte da área. Então, indiretamente, ele está na equação. O comprimento está na equação. Qual, então, que não está na equação? Fica para vocês analisar aí qual é, né? Bem fácil. Bem fácil de ver qual que não está na equação, né, gente? Ó, vamos voltar mais uma vez. Olha aqui. Resistividade, comprimento, área. Ó, qual que não está aqui? Bem simples. A próxima parte, que seria os cálculos. Quando um resistor ôhmico é ligado a uma bateria que lhe aplique uma tensão de 6 volts, a corrente que passa por ele vale 2 amperes. Então vocês vão ter que usar... tem ali as questões agora. Qual a resistência? Então, qual a resistência? Resistência é igual a tensão sobre corrente. 6 volts é a tensão, 2 amperes é a corrente. 6 por 2, essa é a resistência. Se o resistor for ligado a uma pilha de 1,5 volt, qual o valor da nova corrente? Então, antes eram 6 volts a tensão, agora é 1,5. 1,5 por 2, esse é o valor da nova corrente. Quando este resistor é ligado em uma certa bateria, a corrente que passa por ele vale 1,5 ampere. Qual é o valor de tensão da nova bateria? Então, agora mudou. A resistência dele continua valendo a mesma lá do primeiro, né? Daí eu tenho 1,5 e aí vou descobrir a tensão. Qual é a tensão que está gerando essa corrente? Tensão é igual a R vezes I. Então basta multiplicar 1,5 amperes, que é a corrente, pela resistência. Podem usar da A ou da B, tanto faz. Mas o ideal seria usar da A lá, que deu os 3 ohms. Então 3 vezes 1,5, essa é a nova tensão. E agora a parte de associação de resistores. Pelo que eu notei, né? Acho que foi a parte que mais pessoal, a maior parte do pessoal que entrou em contato teve dúvidas, tá? Normal, tá? Normal, não tem problema. Então, tem um materialzinho lá, deixa eu observar se eu coloquei ele aqui. Não, acabei não colocando, eu ia colocar junto da revisão e acabei esquecendo, tá? Aquele material eu elaborei baseado nas dúvidas de vocês. Ele é muito direto, tá? Bem direto, bem fácil. Vocês vão ler ele em 10 minutos, tem exemplos e a explicação, e aí vocês conseguem resolver essa lista, tá? Essa lista é a mais importante de vocês resolver. Não porque ela vai valer mais que as outras, vai valer mais ou menos igual às outras. Porém, é que nós vamos usar mais direto os conceitos até o final do curso. Tanto até o final da disciplina, quanto até o final do curso como um todo, certo? Então,
que é tipos de associação de resistores e como calcular o resistor equivalente dessa associação. Toda associação, aqui por exemplo, letra A, eu consigo reduzir ela a um único resistor. E aí o nosso trabalho é identificar o valor deste resistor, tá? Então, dados os sistemas a seguir, diga qual tipo de associação dos resistores mostrados em cada um deles. Se é série, se é paralelo ou se é misto, tá? Tenho 3 aqui que estão na lista de vocês. Você tem que fazer isso aí. Então, a primeira associação, vejam aqui, ponto A ao ponto B eu tenho um resistor, ponto B ao ponto C eu tenho outro, ponto C ao ponto D eu tenho outro resistor, tá? Então, o que vocês concluem disso? Ó? A ponta de um está ligado na ponta do outro, e a ponta do outro está ligado na ponta do próximo. Então, tá um em série com o outro, um atrás do outro, um depois do outro, tá? Então já dei a resposta, é uma associação em série, ó. Segue um na sequência do outro, tá? Vou deixar vocês olhar o B aqui, caso não tenham olhado a lista ainda. Olhem o B e pensem, depois olhem o C e pensem se está correto, enquanto eu vou tomar uma água aqui. Falando 1 hora sem parar, a gente fica com sede, né? Então, pessoal, vamos ver o B aqui. Do A ao B eu tenho um resistor. Perdão. Do A ao B a gente tem um resistor. Do B ao C outro. E do C ao D outro. Um está atrás do outro. Um em sequência com o outro. Então, eles estão em que tipo de associação? O próximo. Um em sequência com o outro. Mesmo esquema. Apenas aqui é uma representação de circuito. E aqui é uma representação como se fosse já montado de verdade, né? Um fiozinho ligando eles. Então, todos os 3 estão em série. A, B e C. Todos os 3 em série, nenhum está em paralelo, tá? Aqui no C tem até valores, então dá para a gente calcular o valor da associação dos resistores. Qual que é o valor? Para resistores associados em série, é direto a soma de todos que estão em série. Então, 100 ohms, desculpa, agora está aparecendo o ponteiro, não estava aparecendo. Então, 100 ohms mais 20 ohms, mais 30 ohms, mais 50 ohms. Ou desse lado para cá também vai. Então, 50 mais 30, 80. Mais 20 dá 100, mais 100 dá 200. Então, o resistor equivalente desta associação seria de 200 ohms. Correto? A segunda parte aqui, então, né, tem bastantes exercícios entre este primeiro e esta segunda parte. Então, agora sim, é o que vocês vão fazer muito até o final do curso para diversos outros circuitos, tá? É associar resistores, primeiro de tudo. Vocês têm que descobrir se eles estão em série ou em paralelo. Se estiverem em série, vocês vão usar a equação aqui, ó, do série, que é a soma de todos que tiver em série. Se forem só 2, se foram 3, 4, 5, vai até quantos forem em série, tá? Depois, se for em paralelo, vocês vão aplicar a equação do paralelo. Essa equação ela associa de 2 em 2. Eu acho mais fácil de usar. Faz menos contas, tá? Então, é bom ir associando de 2 em 2. Mas eu vou mostrar isso agora na sequência. Tá? Então, deem uma olhada A, B, C e D. Pensem aí
se estão em série ou em paralelo, tá? Então, pessoal, vamos ver aqui. Circuito A. Um está em sequência com o outro. Se eu olhar só esse pedaço, estariam. Mas eu tenho que sempre analisar entre os pontos que está indicando, no caso A e B. Então, eles estão um ao lado do outro. Um em linha com o outro, tá? Se eu paro o meu carro do lado de outro carro, o famoso estacionamento em fila dupla, eu estou em paralelo com este carro, certo? Estou lado a lado com ele. Então aqui os resistores não estão um na sequência do outro, estão um lado a lado com o outro. Então essa associação é paralelo, não é série, paralelo. E este aqui, B, eu tenho um ao lado com o outro, com mais outro. Eles estão em série ou estão em paralelo? Eles estão em paralelo. Não é só dois, eu posso ter três em paralelo. Se eu colocasse mais um aqui, eu estaria com 4 em paralelo. Pode ser quantos quiser, quantos o circuito apresentar está em paralelo ali, certo? Então, em paralelo também. E o C? O C, aqui, eles estão em paralelo. E depois tem mais um sozinho. Então, quando não é nenhuma coisa nem outra, ou é os dois juntos, a gente diz que é um circuito misto. Porque ele mistura paralelo com série. E no último também, ó. Este pedacinho aqui, eu tenho série. Neste, se eu juntar tudo, eu tenho série e paralelo. Então, é um circuito misto também, tá? Então esse é o primeiro passo. Depois de eu detectar o que é cada coisa, eu aplico as equações. Então vou deixar vocês pensar como ficariam os exercícios aqui. Dá uns 2 minutinhos para vocês pensarem aí. Então vamos lá. O primeiro aqui a gente tinha colocado, dito que era paralelo. Se é paralelo, eu aplico essa equação aqui que é a do paralelo. Então vamos chamar esse de R1 e esse de R2. Então como é que ficaria aqui? O ideal, pessoal, vocês montarem no caderno, escreverem e depois fazer as contas, tá? Então ficaria 2 vezes 2 divididos por 2 mais 2. 2 vezes 2, 4. Divididos por 2 mais 2, 4. 4 por 4 dá 1. Tá? Então a resposta do equivalente série seria 1 ohm. O que acontece? Toda vez que eu tiver dois resistores somente em paralelo, por exemplo, 10 e 10, 20 e 20, a resposta é sempre a metade deles. Se eu tiver 100 ohms, 100 ohms em paralelo com 100 ohms, a resposta é 50. Não preciso nem fazer conta. Se for 20 ohms com 20 ohms, a resposta é 10. Se forem valores diferentes, sim, tem que fazer essa continha aqui. A letra B, ela nos diz que tem 3 em paralelo. Como é que eu faço quando tem 3? Quando eu tenho 3 em paralelo, a minha fórmula só deixa eu usar 2. Tem uma outra fórmula, tá? Eu não vou trazer ela hoje. Vou seguir com essa aqui, que é mais simples. Eu acho mais fácil de resolver assim. Mas depois eu posso trazer a outra fórmula para vocês também. Então, eu faço de 2 em 2. 2 com 2, vou fazer aqui, já sei que vai dar 1.
ficaria com um circuito novo como? Esses dois equivalem a 1 ohm. E aqui tem 2. Aí aplico de novo na equação. Ficaria 1 vezes 2, divididos por 1 mais 2. 1 vezes 2, 2. 1 mais 2, 3. Então a resposta seria 2 terços. 2 divididos por 3 dá 0,666 ohms. Tá? Então a associação equivalente seria 0,666 ohms. Aqui eu facilitei para vocês, né? Paralelo de 2 com 2, a gente já calculou, dá 1. Então isso aqui gera um resistor de 1 ohm. Em série com um de 2, quando está em série, 1 mais 2, 3 ohms. Então essa associação aqui é de 3 ohms. Por fim aqui eu tenho estes dois em série. 2 com 2 dá, em série, ó, 2 mais 2, 4 ohms. Redesenho, vou ficar com um resistor de 4 ohms aqui, em paralelo com um de 2 ohms aqui. Então, vou aplicar agora a do paralelo. 4 vezes 2, divididos por 4 mais 2. 4 vezes 2, 8. 4 mais 2, 6. 8 por 6 é o resultado aqui, tá? 1,333 ohms, tá? Então essas são as respostas desses aqui. Eu recomendo que vocês façam estes de novo. Depois façam os que eu não fiz aqui, que tem também há mais alguns na lista, tá? E aí, na próxima aula, vamos tirar bastante dúvida. Vai ser aula ao vivo, né? Vocês vão dizer qual que querem que eu faça, eu vou fazer. Aí eu posso tá fazendo ele, digitando ao mesmo tempo ali com vocês, para vocês verem. E tiramos as dúvidas. Depois entramos na parte do conteúdo novo, tá? E entrem em contato comigo para tirarem as dúvidas que vocês tiverem. É importante, qualquer circuito, ó, professor AB ali, tira uma fotinho, me manda e eu vou ajudar vocês ali, tá? Quem não começou, por favor, pessoal, comece, senão vai ficar inviável para vocês fazerem tudo depois. Quem não começou nada, pode começar por essa lista da associação em resistores, tá? Porque não tem problema, ela não depende das outras, tá? Dá para começar por essa. E é importante para vocês entenderem a sequência do conteúdo, tá, pessoal? Não se assustem, é normal, essas associações de resistores no começo a gente não ter tanta prática, mas só fazendo bastante exercício ali que a gente vai conseguir ver, tá? Aí eu posso fazer uns exercícios ao vivo agora na próxima semana e daí a gente vai tirar todas as dúvidas e na semana que vem sim a gente começa a parte de circuitos, tá, pessoal? Não deixem de fazer, tá? Semana que vem até tinha colocado outro tipo de associação, mas isso aí é rapidinho, né? A gente já pode entrar na parte de circuitos mesmo, certo? Tá, pessoal? Dúvidas, por e-mail ou pelo WhatsApp, tá? Aqui no YouTube eu não vou olhar muito essa parte de comentário, tá até desativada. É mais fácil vocês me contatarem diretamente, tá, pessoal? Sei que a gente tá num problema aí de presença, né? Não tá podendo se encontrar presencialmente, porém vamos todo mundo fazer um esforço, eu fazer um esforço, vocês também, para a gente tentar fazer da melhor forma possível essas atividades aí remotas, tá? Então, tô aí à disposição de vocês. Que precisar aí, entre em contato, certo, pessoal? Tentem fazer, nem tentem uma meia horinha por dia. Hoje não usamos toda a nossa aula, né? Deu bem menos tempo. Então, fica para vocês finalizar essa parte aí, pessoal. Sentem aí, tentem uma horinha. Pode ir tentando, me mandando mensagem aí que eu vou responder e ajudar vocês, certo? No mais, semana que vem vou postar o link no Siga, tá? E aí vocês podem acessar no horário da aula. Se tiver um aluno, 10, toda a turma, vai ter aula igual, tá? Que ela vai ficar gravada ali pra gente tirar
toda e qualquer dúvida que surgir, certo, pessoal? No mais era isso aí, se cuidem, cuidem da família aí, façam os exercícios, tirem dúvidas, que a gente se vê semana que vem, certo? Um abraço, até lá!